Ok, pessoal, voltando à nossa videoaula sobre Introdução à Ciência Geográfica. Na nossa videoaula passada, nós vimos sobre as funções da geografia, as 4 funções. Além de fazer a guerra, que é uma função histórica, vimos as outras funções geográficas, compreender o espaço geográfico nos seus amplos aspectos. Vimos que a outra função é permitir a ocupação mais consciente do espaço e entender a relação do homem sobre o meio e do meio sobre o homem. Além disso, vimos sobre as correntes de pensamento geográfico determinista, possibilista e crítica. E pelo menos falamos bem brevemente, em forma de síntese, sobre a visão de Milton Santos sobre o espaço geográfico. Por falar nisso, é esse conceito que eu quero trabalhar com vocês agora, tá? Pessoal, a geografia tem 5 conceitos ou 5 categorias: espaço geográfico, paisagem, lugar, território e região. Somente esse último que nós não vamos falar agora, porque existe um módulo, existe uma videoaula só para o conceito de região, beleza? Então agora, nessa segunda etapa da aula de Introdução à Ciência Geográfica, nós trabalharemos com 4 dos 5 conceitos ou categorias de geografia. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, o primeiro conceito que aparece para a gente na escola, que a gente trabalha desde o ensino fundamental 1 praticamente, é o conceito de espaço geográfico. É o mais amplo conceito da geografia. Só que lá no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, a gente resume o que é o espaço geográfico da seguinte maneira: o espaço geográfico é o espaço construído ou transformado pelo homem. Ou seja, se você tem a natureza e a natureza sofre ações antrópicas, automaticamente nós temos o espaço geográfico. Espaço natural mais ações antrópicas, espaço geográfico. Inclusive, se a gente for analisar nessa imagem, isso seria exatamente a construção do espaço geográfico. Ok? Aqui é espaço natural, aqui já é geográfico. Porque já há uma transformação, mesmo que mínima, mas já é uma transformação causada por ações antrópicas. Se tem alteração humana, se tem interação humana, automaticamente já deixa de ser espaço natural e passa a ser espaço geográfico. Ou seja, dentro dessa lógica, no mundo já não existe mais espaço natural praticamente. Fundo dos oceanos, algumas regiões dos polos, basicamente algumas regiões desérticas, algumas montanhas, ainda conservam um certo caráter natural. Mas de resto, nós já temos grande alteração humana. Inclusive Milton Santos, aquele geógrafo brasileiro, um dos mais importantes, que desenvolveu a tese dos fixos e fluxos, como eu demonstrei para vocês na primeira videoaula, ele vai dizer que hoje o espaço geográfico ele tem um comportamento que o próprio Milton Santos vai chamar de nova natureza. Nova natureza são paisagens onde os elementos da natureza já praticamente não são visíveis. Você tem só a atmosfera e olha lá, a atmosfera ainda pode ter influência de uma inversão térmica, amarelada, poluída, mas basicamente essa paisagem quase ausente de elementos naturais e apenas com a presença de elementos culturais, Milton Santos vai chamar de nova natureza, ok? Pessoal, só que tem um detalhe importante. O espaço geográfico é sim o espaço natural com ações humanas, com transformação e interação humana. Tá correto isso? Só que a gente precisa colocar um adendo aqui, tá? O espaço geográfico nunca está pronto. Ele está constantemente passando por organização e por reorganização, por construção e por reconstrução. Porque o espaço geográfico, ele sempre é construído com algum interesse, ok? Ele sempre é produzido com algum interesse, normalmente um interesse econômico. Só que os interesses econômicos, eles mudam, ok? Eles mudam. Ou eles acabam, ou eles pelo menos se alteram. Tanto que você tem em algumas cidades, por exemplo, uma casa que é comprada por uma empresa, a empresa transforma a casa numa empresa. Pode ser uma farmácia, algo do tipo, ok? A casa tinha um interesse econômico antigamente. Só que deixou de haver esse interesse. Agora há um interesse comercial. Então quer dizer que o espaço geográfico casa foi transformado no espaço geográfico loja, farmácia, ou seja, qual for o exemplo que vocês trabalharam mentalmente aí, ok? Mas futuramente pode não ser uma farmácia mais, porque pode ser que não haja mais esse interesse econômico, apareça um novo interesse. Então, na verdade, o espaço geográfico ele nunca está pronto, ele se constrói e se reconstrói constantemente
ok? Por conta de interesses econômicos que, por sinal, são bem mutáveis, tá? Se alteram bastante. Professor, e como que o espaço geográfico ele se constrói? Pessoal, o espaço geográfico ele se constrói e se reconstrói, se organiza e se reorganiza ao longo do tempo. Isso é importante ficar definido, ok? Existe a lógica de tempo na construção e na reconstrução do espaço geográfico. Ele não é um fenômeno que acontece instantaneamente, ok? Se muda o interesse, já não se altera de um dia para o outro, ok? Precisa-se de um período, pode ser curto, médio ou longo prazo, para ele começar a se alterar, ok? Então vamos lá. O espaço geográfico ele se constrói ao longo do tempo com aplicação de capital, conhecimento e tecnologia. É assim que se constrói o espaço geográfico. É ao longo do tempo, com capital aplicado, conhecimento e tecnologia. É exatamente por conta dos elementos que constroem o espaço geográfico que ele se constrói de maneira desigual. Como assim, professor? Pessoal, vamos pegar essas duas imagens aqui, ó. Vamos aqui, ó. Las Vegas e Havana. Las Vegas, nos Estados Unidos, e Havana, que é a capital de Cuba. No caso, essas duas imagens não correspondem a dois espaços geográficos? Sim, porque aqui há construção e interação humana, aqui há construção e interação humana. Beleza? Mas olha a diferença. Os dois são espaço geográfico, os dois são construções humanas e ainda por cima são espaços geográficos urbanos, os dois casos. Mas olha a diferença. Ok? Ah, professor, a diferença é que essa foto é mais moderna e essa é mais antiga. Pessoal, essas duas fotos são do mesmo ano. É que, na verdade, para construir um espaço geográfico, você precisa de capital, conhecimento e tecnologia. Pessoal, esses três elementos são igualmente distribuídos no mundo ou desigualmente distribuídos? Desigual, né? Você tem regiões com mais capital e menos capital. Regiões com mais conhecimento acumulado e com menos conhecimento. Regiões com mais tecnologia e regiões com menos tecnologia. Então, se aquilo que constrói o espaço geográfico é desigual, automaticamente o espaço geográfico se constrói desigual. Está aqui, ó. A construção do espaço geográfico é irregular, é desigual. Porque a disponibilidade dos fatores que o constroem é desigualmente distribuído. Tem regiões com mais capital, mais conhecimento e mais tecnologia. Menos capital, menos conhecimento, menos tecnologia. Então, o que constrói o espaço geográfico é irregularmente distribuído. Então, automaticamente, o espaço geográfico se constrói de maneira desigual. Tudo bem? Isso é importante definir. Inclusive, pessoal, olha que interessante essas duas imagens também. Ó. Floresta equatorial amazônica. Inclusive, a gente pode falar que essa imagem está retratando praticamente um espaço natural apenas. A gente não consegue enxergar elementos humanos. Só que próximo dessa imagem, a poucos quilômetros dessa imagem, nós temos isso aqui. Ó. Manaus, capital do Amazonas. Um espaço extremamente antropizado, extremamente antrópico. Inclusive, a geografia diz que as cidades são os espaços mais antropizados, com mais influência possível. Se Milton Santos observasse essa imagem, provavelmente ele falaria para a gente que Manaus é um exemplo de uma nova natureza. Ou seja, paisagens tão transformadas, tão alteradas pelo homem, que praticamente desaparecem os elementos naturais. A gente só observa a atmosfera e ainda malemar ainda, né? Nós temos dias de contaminação. Nós observamos o rio aqui, que também pode encontrar elementos contaminantes, mas você dificilmente consegue enxergar elementos da natureza. Milton Santos chama isso de nova natureza. Paisagens praticamente ausentes de elementos naturais. Okay? O Rio de Janeiro, ele é quase uma exceção. O Rio de Janeiro, pessoal, é um exemplo de uma cidade, de um espaço geográfico urbano. Então tem forte interação humana, só que a gente consegue olhar, nós conseguimos encontrar elementos naturais consideráveis na paisagem. Isso só é possível porque o Rio de Janeiro tem um sítio urbano, o Rio de Janeiro tem uma estrutura física de difícil acesso ao homem. Então nós temos regiões que se preservaram ainda exatamente por oferecerem algum tipo de obstáculo de ocupação. É um espaço extremamente antropizado, mas ainda com a presença de elementos naturais.
ok? Seria uma paisagem assim que talvez não se enquadraria tanto na tal da nova natureza de Newton Santos. Só que, pessoal, nem toda transformação de espaço natural em espaço geográfico é positiva. Olha isso. Os escorregamentos de massa, a própria poluição, o trânsito e assim por diante, nós podemos entender como sequelas da transformação do espaço. Infelizmente, nem toda ocupação do espaço geográfico é consciente, é pensada, é adequada. Então ela deixa sequelas. Escorregamento de massa, muito visível no Brasil, é um exemplo de transformação de espaço natural em espaço geográfico de maneira pouco consciente, pouco inteligente, pouco geográfica. Se afinal de contas uma das funções da geografia é permitir a ocupação consciente do espaço, se há ocupações não conscientes, é porque não se faz uso adequado da geografia, ok? Ou não se faz uso dela, beleza? No Brasil, nós temos várias, centenas de exemplos de ocupação pouco ou não consciente do espaço, ok? Basicamente é isso então. Conceito então do espaço geográfico, tudo bem, pessoal? Tranquilos? Segundo conceito, lugar. Pessoal, o lugar é uma fatia do espaço geográfico, mas é aquela fatia do espaço geográfico do qual eu, ou no caso vocês, estabelecem vínculo, vivência, experiência. Olha aqui como eu resumi. Lugar é um espaço materializado, ele existe fisicamente, é uma fatia, é um pedaço do espaço geográfico, não é ele todo, só que é aquela fatia do qual a gente estabelece moradia, conhecimento, vivência, experiência, ou seja, nós temos a experimentação, nós temos o empírico. A minha casa, por exemplo, para mim ela é um lugar, porque ela é uma fatia do espaço geográfico, é um pedaço do espaço geográfico, materializado, existe fisicamente, só que além de existir fisicamente, eu estabeleço com ela vivência, experiência, eu experimento minha casa, eu vivo a minha casa. Por isso que para mim é um lugar. Para vocês, não. A minha casa para vocês não é um lugar. Afinal de contas, ela continua existindo, ela tem um endereço, materialmente ela existe, mas vocês não estabeleceram vivência aqui. Vocês não estabeleceram o lado empírico. Vocês vão entrar aqui e não vão saber onde estão os cômodos, não vai saber quem são as pessoas das fotos, mas a sua casa, para você, é um lugar. Ok? Então é uma fatia do espaço geográfico que existe materialmente, mas é aquela fatia do qual você estabelece sentido, sentimento, ideia, experimentação, o lado empírico, vivenciado. Isso é lugar. Inclusive eu faço até uma brincadeira. Conseguem reconhecer que lugar é este? Não. Ok? Vocês podem chutar vários lugares, mas vocês não vão reconhecer. Inclusive eu também não reconheço. Mas se fosse, por exemplo, uma fotografia do seu quarteirão, se fosse uma fotografia, por exemplo, da catedral da matriz da sua cidade, você ia reconhecer na hora, porque o seu quarteirão, a catedral, ou seja, a cidade, é experimentado por vocês. Vocês nunca experimentaram esse lugar, por isso vocês não conseguem reconhecê-lo. Ok? Isso é um pequeno bairro francês, beleza? Mas para nós ele não faz sentido, a gente não sabe quem vive aqui, a gente não sabe o que tem depois dessa curva, porque nós não experimentamos. Nós não estabelecemos nem sequer afeto. Então, não tem como estabelecer um sentimento por um lugar que a gente não conhece. Com relação à nossa casa, nós estabelecemos, porque nós o vivenciamos. Então, a fatia do espaço geográfico materializado, que nós estabelecemos ideias, sentidos, experimentação, vivência, convivência. Okay? Automaticamente, a gente gera um vínculo emotivo também pelo lugar. Tranquilos? Depois nós teremos, pessoal, mais um conceito, que é o conceito de paisagem. A paisagem é uma fatia do espaço geográfico, um recorte, que cabe dentro do limite dos nossos olhos, que cabe dentro do limite da nossa visão, ok? Então, por exemplo, quando você está na sala de aula e você observa a sala, a lousa de frente, aquilo que você está vendo é uma fatia da escola, uma fatia do espaço geográfico que cabe dentro do limite dos nossos olhos, beleza? Inclusive essa do fundo que eu coloquei aqui, ó,
dá para reconhecer que é Nova York a partir de uma fatia dela, ok? Porque existem elementos simbólicos presos a ela, ok? No caso, a paisagem é com toda certeza a principal ferramenta da geografia. É através de recorte do espaço geográfico que eu consigo basicamente estudar o espaço geográfico. Porque se eu precisasse ver ele inteiro, se eu só pudesse estudar o espaço geográfico, se eu observasse ele inteiro, então a geografia seria limitada apenas aos astronautas, que conseguiram enxergar a Terra de fora, conseguiram ver o espaço como um todo, ok? E isso não é real, beleza? Só que, pessoal, a paisagem, ou seja, esse recorte do espaço geográfico, nunca se repete. Ah, professor, mas se eu olhar do mesmo ponto de vista, nunca se repete, ok? Mas se nada mudar, eu observar, olhar para o lado e olhar de novo para frente. Pessoal, você pode ter a mesma ótica, o mesmo ângulo de visão, as coisas podem não mudar de lugar. É que, na verdade, a paisagem nunca se repete, porque pelo menos uma coisa vai mudar. O tempo. Pelo menos o tempo muda. Se tirar uma nova fotografia desse lugar, com essa embarcação aqui, com essas pessoas aqui, tirar uma fotografia idêntica, não será a mesma paisagem. Porque o barco, a estátua, os prédios, o próprio mar, por exemplo, ele basicamente é mais velho. Pelo menos o tempo muda, ok? Isso é importante. Por isso, a paisagem, que funciona como uma fotografia, um recorte do espaço geográfico, nunca se repete. Porque pelo menos uma coisa sempre vai mudar, pelo menos o tempo. E pessoal, o nosso quarto e último conceito que nós temos, né, porque o quinto conceito a gente vai ver depois separadamente, é o conceito de território. Okay? O conceito de território é o último que aparece na escola. Ele só vai aparecer aí no 8º para o 9º ano do ensino fundamental. Porque o conceito de território ele exige um pensamento político. Para a geografia, o que é território? Território para a geografia é um espaço físico delimitado por fronteiras. Espaço físico delimitado por fronteiras. Esse espaço físico delimitado por fronteiras torna-se um território se há sobre ele um poder político que o domina. Isso é importante. O espaço físico delimitado por fronteiras só é reconhecido como território se sobre esse espaço houver um poder dominador, um poder que o domina, dominante. Normalmente, pessoal, esse poder dominador é representado pelo Estado. Estado com E maiúsculo nesse caso, tá, pessoal? Normalmente é representado pelo Estado. Por falar nisso, o Estado que já teve mudanças de comportamento, né? Nós tivemos, por exemplo, até o século XVIII, o Estado dominante no mundo era o Estado absolutista. Ou seja, aquele representado pelo rei, aquele representado por um poder que se concentrava todos os poderes na sua mão. Beleza? Até o século XVIII, era essa forma de Estado que apresentava domínio sobre os territórios do mundo. Estados absolutistas, ok? Como o poder está absoluto na mão do rei. Tranquilo? Mas, a partir do século XVIII, a partir da Revolução Francesa, aí o Estado majoritário que nós teremos dominando os territórios do mundo será o Estado moderno ou o Estado-nação. O Estado moderno ou o Estado-nação é aquele Estado onde o poder é dividido em 3 poderes, para evitar a concentração de poderes, o poder executivo, legislativo e judiciário. Okay? Esse poder dividido em poderes é típico do Estado moderno, do Estado-nação, ou seja, o Estado pós-século XVIII, pós-Revolução Francesa. Okay? E é um Estado marcado também por um caráter democrático. A população, no caso, elege os seus governantes. Beleza? Ah, professor, mas tem regiões do mundo que não é ainda Estado moderno. Realmente tem muitas regiões do mundo que não são. Mas a partir do século XVIII, o Estado moderno, o Estado-nação, esse que o poder é fragmentado em poderes, esse que existe um certo potencial, influência e dominação humana, né, democrática, vai ser dominante, vai começar a se esparramar para o mundo. Mesmo com críticas que nós podemos fazer nitidamente, o Estado brasileiro possui um certo caráter moderno,
um certo caráter de Estado-nação. Okay? Então o Brasil tem fronteiras, o Brasil é um espaço físico e tem um poder político que domina esse território, que domina este espaço. Okay? Só que tem um problema aí, pessoal. O mundo começou a ser totalmente dividido, principalmente a partir do século XIX. O mundo passou a ser praticamente todo dividido em territórios, ou seja, em espaços físicos, delimitados por fronteiras, com poderes sobre eles o dominando. Então, se você observa o mapa mundi a partir do século XIX, tudo virou território. Tirando os mares abertos, os oceanos, a Antártida, virou tudo território. Tudo está dividido em fatias e sobre essas fatias e territórios nós temos poder. Aí como que fica então a busca pelo espaço vital? Não é à toa que a partir do século XIX e principalmente no século XX, inclusive nesse livro aqui, ó, A Era dos Extremos, né? Século XX, A Era dos Extremos fala isso, ok? Pessoal, nós começaremos a ter guerras. Guerras porque a busca por espaço vital necessariamente era a invasão de territórios alheios. Se o mundo está dividido já em fatias e as fatias dominadas por poderes, se um poder resolve ampliar o seu território, a sua fatia, automaticamente ele invade um outro território, ele invade um outro poder político, ele causa guerras. Não é à toa que o século XIX e principalmente o século XX, a Era dos Extremos, demonstra pra gente uma violência muito grande. Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria, Guerra do Vietnã, Guerra das Coreias, assim por diante. Então, na verdade, a busca por espaço vital em um mundo já dividido por territórios, automaticamente há um mundo de conflitos. Tudo bem, pessoal? Basicamente, essa é a nossa segunda etapa dessa videoaula. A próxima e última etapa eu vou falar sobre os movimentos separatistas e bem brevemente sobre o mapa do mundo. Vamos fazer uma análise do mapa do mundo sobre essa ótica do pensamento geográfico. Então até já, pessoal!